Queridos irmãos, vamos juntos à leitura da palavra que o Senhor nos revelou, na epístola do apóstolo Paulo, destinada aos Colossenses, no capítulo de número 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Fortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a irade. Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando viviais nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo. Em todos revivos, pois como eleitos de Deus santos e amados de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estais sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai mulheres, e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravoque. Fizer, pois não, a acepção de pessoas. Amém, irmãos e irmãs amados, glórias a Jesus, que nos concede a graça de meditar em sua palavra. Hoje estamos aqui reunidos como povo escolhido, chamados para ser luz em meio às trevas que assolam este mundo. E ao olharmos ao nosso redor, percebemos que as trevas não são apenas externas, mas também internas, infiltrando-se até mesmo naqueles que professam conhecer o nome de Cristo. Sim, estamos vivendo em tempos difíceis, onde o afastamento do homem de Deus é uma realidade crescente e alarmante, mas aqui estamos nós, firmes na rocha, que é Cristo, clamando por renovação. A palavra nos alerta sobre esses últimos tempos, desde que Jesus partiu deste mundo, deixando-nos a missão de sermos sal e luz. Paulo, em suas cartas, exorta-nos ao amor e à santidade, porque ele sabia que sem essas virtudes estaríamos perdidos. Irmãos, muitos estão mortos espiritualmente, mas acham que estão vivos. Cantam, dançam, riem e se divertem,
mas estão caminhando diretamente para um lugar tenebroso sem sequer perceberem o perigo. Aqui está a verdade que precisamos gravar em nossos corações. Todos nós nascemos com um propósito divino. Ninguém escapa dessa responsabilidade. Um dia cada ser humano terá de prestar contas da vida que recebeu. Não importa se somos sábios ou tolos, ricos ou pobres, religiosos ou ateus, todos comparecerão diante do Senhor. Mas o grande problema é que muitos perderam essa compreensão. Vivem como se a vida fosse apenas o aqui e o agora. Como se os prazeres deste mundo fossem suficientes para satisfazer a sede da alma. Mas eu vos digo, isso não é vida, isso é morte. Por isso, queridos, somos chamados a buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Devemos orientar nossas vidas de tal maneira que os valores celestiais sejam nossa maior prioridade. Não podemos aceitar moedas falsas, nem tentar comprar ingressos para o céu com obras vazias. Glórias a Jesus, que já pagou o preço por nós. Deus não quer seu dinheiro, seus diplomas ou sua aparência física. Ele quer o seu coração, simples assim. Quando olhamos para Jesus e dizemos, "Este é o meu Senhor", estamos declarando nossa dependência total dele. Foi isso que Paulo quis dizer quando falou que todos estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas fomos resgatados pela graça de Cristo. A humanidade inteira estava perdida, mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos alcançou. Ele não nos criou para pecar, mas para sermos seus amigos, para conviver intimamente com Ele e compartilhar sua glória. Irmãos, quantas vezes carregamos montanhas invisíveis, medos, dívidas, relacionamentos quebrados, mas o Senhor declara, parem de olhar para o tamanho do problema e fixem os olhos no tamanho do Deus que serveis. A fé não nega a montanha, mas a enfrenta com a certeza de que nas mãos do Criador até as pedras clamam. Imagine um homem que, após anos preso em uma caverna de derrotas, ouviu um sussurro. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Irmãos, a ordem de Cristo não vem para debater com nossas limitações, mas para incendiar nossa ousadia. Aquele homem não debateu, não questionou, obedeceu, e hoje sua história é cantada por anjos. Jesus disse, Pai, quero que eles sejam um comigo assim como eu sou um contigo. Essa é a promessa para a igreja, sermos um com o Senhor. Então pergunto a você, com quem você escolheu se unir com Cristo ou com o inimigo? Se você se fez um com Cristo, então já ressuscitou para uma nova vida. Agora devemos buscar as coisas que são de cima, não as que são desta terra. Não estou dizendo que devemos abandonar nossas responsabilidades diárias, mas que nossos pensamentos e aspirações devem estar fixos nas realidades celestiais. Quando começamos a pensar em coisas santas e puras, exalamos um perfume que agrada a Deus. Esse é o incenso espiritual que sobe até o trono celestial. Lembra-se do Santo dos Santos no templo antigo. Hoje, nosso altar é o louvor sincero, a gratidão profunda e a obediência. A palavra gratidão é marca de quem conhece a Deus. Quem não conhece a Deus não sabe o que é ser grato, mas aquele que experimenta a bondade do Senhor aprende a ser grato em todas as circunstâncias. Eu estava refletindo sobre a grandeza do nosso Deus e sobre o que Ele tem reservado para nossas vidas. A Bíblia nos ensina, irmãos, que fomos criados um pouco inferiores aos anjos, mas Deus nos deu domínio sobre toda a terra, e isso é algo maravilhoso. O Senhor colocou em nossas mãos o poder de governar sobre tudo o que Ele criou. Não existe nada que não esteja sob o domínio da humanidade. Os animais selvagens, as forças da natureza, todas as criaturas da terra estão debaixo do controle do ser humano. E isso é algo que devemos reconhecer, com humildade, mas também com muita responsabilidade.
Irmãos e irmãs, o Senhor nos convida a olhar para Ele e para o futuro que Ele preparou para nós. Como os discípulos que viram Jesus subindo aos céus, nós também somos chamados a viver com os olhos voltados para o alto, aguardando com expectativa o retorno de Cristo. Este Jesus, que foi tomado de vós, voltará. É essa promessa que nos dá a esperança e nos fortalece em meio às lutas diárias. Jesus voltará e Ele voltará para nos levar para o seu reino eterno. É importante entender, amados, que essa espera não é uma espera passiva. Não estamos apenas olhando para o céu enquanto a vida passa. Não, irmãos. Estamos aguardando a volta de Cristo, mas também estamos nos preparando para esse grande dia. Como a palavra diz, já morremos para o pecado e agora em Cristo ressuscitamos para uma nova vida. Isso não é algo que acontecerá apenas quando Ele voltar. A ressurreição começa agora em nossos corações. Nós, como filhos de Deus, temos o poder de viver de maneira diferente, de viver de acordo com a vontade de Deus, refletindo a sua glória aqui na terra. Você já experimentou essa ressurreição? Querido irmão, você já deixou o Senhor transformar sua vida? Hoje é o dia para que você tome uma decisão firme. Hoje é o dia para você ressuscitar em Cristo, deixar para trás as velhas práticas, os velhos hábitos e viver para Deus de uma maneira nova e transformada. O Senhor nos chama a viver como novos seres, como novas criaturas com uma mentalidade renovada, buscando sempre as coisas do alto. A palavra de Deus nos ensina: quem tentar salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida, por amor a mim, a encontrará. Que palavra maravilhosa, irmãos! Se queremos encontrar a verdadeira vida, precisamos morrer para o pecado e viver para Cristo. Quando Cristo se manifestar em sua glória, nós que estamos com Ele, também nos manifestaremos com Ele. E o mais glorioso de tudo, irmãos, é que seremos transformados à sua semelhança. Imagine isso, seremos semelhantes a Cristo, com corpos glorificados, sem dor, sem sofrimento, sem pecado. Isso é o que nos aguarda, e essa é a esperança que nos fortalece a cada dia. E é por essa razão que, enquanto aguardamos o retorno de Cristo, devemos viver com coragem e fé, sabendo que Ele nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida plena, uma vida de vitória. O mundo hoje nos oferece tantas tentações, tantas desculpas para vivermos de qualquer maneira. Mas a palavra de Deus nos ensina que devemos viver de maneira diferente. Como Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, irmãos. Temos liberdade em Cristo, mas essa liberdade não é para vivermos. De qualquer maneira, a liberdade em Cristo nos chama a viver com sabedoria, com discernimento, sabendo até onde podemos ir e onde devemos parar. Não podemos deixar que as paixões da carne nos arrastem. Devemos viver com os olhos fixos em Jesus, sabendo que Ele é o nosso exemplo e que nele encontramos a verdadeira liberdade. A nossa caminhada com Cristo é uma jornada constante de crescimento e transformação. Não somos perfeitos, mas estamos sendo aperfeiçoados a cada dia pela graça de Deus. E mesmo quando caímos, sabemos que a misericórdia de Deus é infinita e Ele sempre nos levanta. O Senhor nos chama a viver uma vida de santidade, a mortificar as obras da carne, a buscar a sua presença em tudo o que fazemos. Se fizermos isso, irmãos, viveremos como cidadãos do céu, vivendo aqui na terra como se já estivéssemos na presença de Deus, porque de fato estamos. Portanto, hoje, em nome de Jesus, quero encorajá-los a se levantarem em fé e em esperança. Não importa o que você esteja enfrentando, não importa as dificuldades ou os desafios que surgirem em seu caminho, Cristo é a nossa força. Ele é a nossa esperança. E a palavra de Deus nos garante que, se permanecermos nele, não seremos jamais abalados. Ele nos dará a vitória.
Ele nos dará a força para superar qualquer obstáculo. Que cada um de nós, amados, se levante com coragem viva, com determinação e siga em frente sabendo que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A nossa vida tem um propósito eterno e não há limites para o que Deus pode fazer através de nós. Vamos viver com os olhos fixos na glória que nos aguarda, sabendo que em Cristo tudo é possível. Imagine por um instante que sua vida é como uma roupa. Essa roupa reflete quem? Você. É como você age e como você se relaciona com Deus e com os outros. Agora pare e pense, como está essa roupa? Ela está limpa, brilhante e cheia de vida? Ou está desgastada, escura e pesada? Se você percebe que sua roupa interior está manchada pela ira, pelo ressentimento ou pela mentira, saiba que este é o momento de trocá-la. Não podemos continuar usando essas vestes velhas que nos afastam da presença de Deus. É hora de nos despojarmos delas e nos revestirmos de uma nova natureza, conforme a imagem daquele que nos criou. Jesus Cristo, nosso Salvador. A palavra de Deus nos ensina que devemos nos despir das obras das trevas e nos revestir das armas da luz. Isso significa que precisamos abandonar tudo o que nos distancia de Deus e buscar aquilo que nos aproxima dele. Quando permitimos que a ira domine nossos corações, estamos vestindo uma roupa pesada, sufocante e opressiva. Essa roupa não apenas nos machuca, mas também fere aqueles ao nosso redor. Quantas vezes já dissemos palavras duras, impulsivas ou até mesmo cruéis, porque estávamos vestidos com essa roupa da ira. Mas hoje, neste culto, eu te convido a tirar essa roupa e vestir a veste da paz. Glórias a Jesus, pois ele nos ensinou a ser mansos e humildes de coração. Mas não é só a ira que nos contamina. A mentira também é uma roupa que muitos insistem em usar, mesmo sabendo o quanto ela é detestável aos olhos de Deus. O inimigo é o pai da mentira e ele semeia enganos em nossas vidas. Quantas pessoas vivem mentindo, até mesmo na igreja, dizendo glória a Deus com uma boca suja de falsidades. Irmãos e irmãs, precisamos limpar essa boca. Não podemos falar de bênçãos com uma língua contaminada. Em nome de Jesus, vamos confessar nossas mentiras, abandoná-las e buscar a verdade que liberta. A verdade é como um perfume suave que atrai a presença de Deus e edifica os nossos irmãos. Mas há boas notícias, amados. Assim como tiramos roupas velhas e gastas, podemos nos vestir de novidade de vida. A Bíblia nos diz que fomos criados à imagem de Deus e que devemos nos revestir de qualidades celestiais: benignidade, misericórdia, humildade, mansidão e paciência. Que roupa linda é essa? Ela cabe em cada um de nós, independentemente de quem somos ou de onde viemos. Não importa se somos judeus ou gregos bárbaros ou citas, todos nós somos chamados a vestir essa roupa santa. Quando nos revestimos dessas virtudes, somos transformados, nos tornamos mais parecidos com Jesus, que é o modelo perfeito de como devemos viver. E o mais incrível é que essa nova vestimenta não é apenas para nós, mas também para abençoar os outros. Quando tratamos nossos irmãos com amor, perdão e compaixão, estamos demonstrando o caráter de Cristo ao mundo. Cada palavra gentil, cada gesto de bondade e cada atitude de perdão são como pedras preciosas costuradas nessa nova roupa que vestimos. E quando as pessoas veem essa roupa em nós, elas são atraídas para o Senhor. Glórias a Jesus, porque Ele nos capacita a ser luz neste mundo. Então, irmãos e irmãs, eu te pergunto, qual roupa você está vestindo hoje? Se ela está rasgada, suja ou fedendo, entregue-a ao Senhor. Ele tem uma nova veste preparada para você, lavada no sangue do Cordeiro e perfumada com o óleo do Espírito Santo. Receba essa palavra como
Um convite para mudar, para crescer e para glorificar a Deus em tudo o que você faz. Não se contente com roupas velhas e gastas. Busque a excelência do Senhor e vista-se com as melhores vestes que Ele preparou para você. Lembre-se de que essa nova roupa não é algo que você pode comprar ou conquistar por seus próprios méritos. Ela é um presente de Deus dado a você por meio da graça de Jesus Cristo. Quando aceitamos esse presente, somos transformados de dentro para fora. Nossa identidade muda, nossos valores mudam e nossa maneira de viver também muda. Passamos a ser filhos e filhas de Deus, herdeiros de sua promessa e portadores de sua glória. Hoje, enquanto você está aqui, seja onde estiver, eu te convido a fazer uma escolha consciente. Escolha abandonar as roupas velhas que te prendem ao pecado e escolha vestir a nova roupa que Deus preparou para você. Deixe que o Senhor lave suas vestes no sangue do Cordeiro e as perfume com o aroma suave do Espírito Santo. Permita que Ele te vista com benignidade, misericórdia, humildade, mansidão e paciência. Essas são as qualidades que glorificam o nome de Jesus e que edificam o corpo de Cristo. A Bíblia nos ensina que deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Gênesis 2, versículo 24. Aqui podemos ver a visão de Deus sobre o casamento. Quando ele olha para o casamento, ele vê uma unidade que transcende o físico. Ele vê uma aliança espiritual e emocional entre duas pessoas. Irmãos, se isso é verdade, devemos entender que quando há desarmonia no casamento, essa unidade é quebrada e, com isso, as bênçãos de Deus também são obstruídas. É fácil, meus irmãos e irmãs, desanimar diante das lutas e das frustrações, quando o casamento parece estar à beira do colapso, quando o desentendimento e a falta de comunicação se tornam uma constante. É tentador acreditar que não há mais solução. Mas eu quero encorajar vocês hoje, em nome de Jesus, a não desistirem. A palavra de Deus nos ensina que no casamento não somos dois, mas uma só carne. Isso significa que mesmo quando os desafios surgem, devemos estar unidos como corpo para enfrentar juntos o que vier. E quando o casal está em desunião, as orações ficam bloqueadas. Sim, antes como um só eles se apresentavam diante de Deus, em harmonia. Agora separados, seus pedidos e súplicas não encontram o mesmo favor diante de Deus. Isso é algo muito sério, meus irmãos. O próprio Senhor diz que onde dois ou mais se reúnem, em seu nome Ele está ali presente. Mas essa união precisa ser genuína e verdadeira. Precisa ser um vínculo sem segredos, sem mentiras, sem manipulação. Uma relação saudável no casamento, irmãos e irmãs, exige transparência. O marido e a esposa devem caminhar juntos sem barreiras, sem esconder segredos. Não pode haver nada entre eles que crie desconfiança, e isso não se limita apenas às finanças ou ao uso de tecnologias, mas envolve o coração, a comunicação e principalmente a vontade de lutar pela unidade do lar. Quando o marido e a esposa são transparentes um com o outro, tudo na relação flui com mais harmonia. Mas quando o véu da desconfiança é colocado, a harmonia é quebrada e a obra de Deus no casamento começa a se enfraquecer. Deus nos criou com um propósito muito além do que os olhos podem ver. O casamento não é algo puramente físico, nem uma relação que se baseia apenas na atração externa. O mundo, em sua ignorância, quer transformar o casamento em uma relação superficial onde o que importa são os prazeres momentâneos, o prazer da carne. Mas para nós, filhos de Deus, o casamento é algo muito mais profundo. É uma aliança que reflete o amor de Cristo pela igreja. É um compromisso que exige sacrifício, perdão, paciência e, acima de tudo, o desejo de preservar a unidade, de viver em paz,
para que a obra de Deus se manifeste em nosso lar. Quando nos casamos, irmãos e irmãs, não estamos apenas buscando um parceiro de vida, mas estamos firmando um compromisso com Deus. A relação entre marido e esposa é uma aliança de um só coração, de um só propósito. E quando isso é quebrado, os efeitos podem ser devastadores. O sofrimento não é apenas para o casal, mas para os filhos, netos e até para gerações e futuras. Quando um casamento se quebra, as feridas não cicatrizam facilmente. E muitas vezes esses ferimentos são carregados de geração em geração. Por isso, é fundamental lutar pela preservação do casamento. Irmãos, é muito mais fácil no momento de uma crise tomar decisões precipitadas e jogar tudo para o alto. Mas lembrem-se, esse tipo de atitude traz consequências que afetam não só a vida do casal, mas também a vida de seus filhos, que podem carregar por toda a vida a dor da separação. Já vi muitas crianças perguntando por que seu pai ou sua mãe não está mais em casa. Vi o olhar tristede, um filho que não entende por que sua família foi desfeita. Irmãos, Deus não nos projetou para a separação. Ele nos chamou para a união. Devemos lutar pela unidade do casamento mesmo, quando as dificuldades parecem impossíveis de superar. Lutemos pelo nosso lar, pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Lutar para restaurar um casamento é um esforço que vale mais do que qualquer esforço. Para desistir, quando enfrentamos dificuldades, precisamos lembrar que essa luta é pela paz, pela estabilidade e pelo bem-estar da nossa família. E quando falamos de luta, não estamos falando de brigas constantes ou disputas de ego. Estamos falando de lutar em oração, de buscar a sabedoria de Deus, de buscar a reconciliação, de perdoar e pedir perdão. A verdadeira luta é aquela que busca a restauração da harmonia no lar, a cura das feridas emocionais e a reconstrução de uma base sólida de confiança. Sabemos que a nossa natureza humana é falha e muitas vezes somos tentados a agir de forma egoísta. Mas a Bíblia nos ensina que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Não é nossa carne que reflete a imagem de Deus, mas o nosso espírito, e é nesse espírito que devemos buscar a verdadeira união. Somos chamados a refletir a imagem de Cristo em nossos relacionamentos, em nosso casamento. E assim como Cristo ama a igreja com um amor incondicional, nós, como esposos, devemos amar a nossa esposa com o mesmo amor sacrificial. E as esposas devem honrar e respeitar os seus maridos com a mesma devoção. Meus queridos irmãos e irmãs, o casamento não é uma instituição humana, mas uma obra divina. Por isso, devemos tratá-lo com reverência, com compromisso e, acima de tudo, com o desejo de preservar essa união até o fim de nossas vidas, como Paulo disse, até que a morte o separe. E até que isso aconteça, nossa missão é lutar pela paz, pela reconciliação e pela unidade. Agora, irmãos, vocês sabem o que é o pecado. O pecado é tudo o que nos separa de Deus, tudo, o que nos impede de viver de acordo com o seu plano. O pecado não começa como um ato consciente, ele começa de forma silenciosa, na nossa natureza humana. Uma criança, por exemplo, não precisa aprender a ser egoísta. Ela não precisa ser ensinada a puxar o cabelo de outra criança ou a tomar o brinquedo da outra. Isso acontece porque a inclinação para o mal já está presente em nós, em nossa natureza carnal. À medida que crescemos, essas pequenas manifestações do pecadose tornam mais evidentes. À medida que amadurecemos, o pecado começa a se manifestar de maneiras mais profundas e visíveis em nossas palavras, atitudes, pensamentos e ações. Irmãos, todos nós, sem exceção, nascemos com essa natureza que está inclinada para o mal. Não importa o quanto tentemos esconder ou negar isso.
A verdade é que por nós mesmos não somos capazes de vencer o pecado. Ele está enraizado em nós e ele cresce à medida que vamos alimentando os nossos próprios desejos e vontades. Mas glórias a Jesus, irmãos. O Senhor nos ama tanto que Ele nos deu a solução para essa luta. Jesus Cristo veio para nos libertar dessa natureza pecaminosa. O pecado, embora oculto, no início, começa a se manifestar em palavras, atitudes, sentimentos e pensamentos. Por isso Jesus nos alertou dizendo: não é o que entra na boca do homem que o contamina, mas o que sai de sua boca. O que ele estava nos dizendo que o pecado não começa de fora para dentro, mas de dentro para fora. O mal que está no nosso coração acaba se manifestando de forma externa. E isso, irmãos, é algo com o qual todos nós precisamos lidar. Todos nós, em algum momento, fomos dominados pelo pecado, seja em pensamentos, impuros, palavras destrutivas ou ações que desonram a Deus. No entanto, glórias a Deus, há uma esperança. Porque quando cremos em Jesus Cristo, nós somos chamados a uma nova vida. Quando aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz, a nossa velha natureza é crucificada com Ele. Isso mesmo, irmãos. A Bíblia diz que se um morreu por todos, todos devem morrer para o pecado. Isso significa que em Cristo, a nossa velha natureza com seus pecados e suas paixões deve ser deixada para trás. Senhor nos chama para uma nova vida, onde podemos vencer o pecado e viver segundo a sua vontade. Por isso Paulo nos ensina em sua carta aos Colossenses: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Irmãos, essa é a chave para uma vida vitoriosa. A ressurreição de Cristo não é apenas um evento histórico, mas é a nossa própria ressurreição espiritual. Quando entregamos nossas vidas a Cristo, nós somos ressuscitados com Ele e, dessa forma, somos capacitados a viver uma vida de santidade, buscando as coisas do alto não, mas as coisas da carne. Paulo também nos lembra que sem a lei, o pecado permanece oculto sem ser percebido. Mas quando a lei de Deus se revela, ela nos mostra a nossa transgressão. E então nos tornamos conscientes do pecado. Porém, irmãos, a lei não tem o poder de nos salvar. Ela apenas revela a nossa condição. A salvação, a verdadeira libertação do pecado, vem somente por meio de Jesus Cristo. E é através da fé nele que somos justificados e podemos viver em liberdade. O pecado nos engana, irmãos. Ele nos faz acreditar que estamos no controle, que podemos lidar com ele por conta própria. Mas a verdade é que sem Cristo somos escravizados pelo pecado. O mal vai se manifestando de dentro para fora, dominando nossas ações, pensamentos e emoções. Mas glórias a Deus, Jesus já venceu o pecado, a morte e o inferno na cruz. Ele nos oferece uma nova vida, uma vida de vitória sobre o pecado, uma vida em que podemos viver em santidade, seguindo os seus passos. Por isso, irmãos e irmãs, não devemos desanimar. O pecado pode nos atacar, a tentação pode surgir, mas em Cristo temos o poder de resistir. Como Paulo diz: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Não somos mais escravos do pecado, pois a ressurreição de Jesus nos deu o poder para vencer. Temos a oportunidade de viver uma vida nova com Cristo, vivendo segundo o seu Espírito. Quantas vezes nós nos encontramos em um dilema espiritual, lutando contra aquilo que nos atrai, para o pecado, contra a nossa própria natureza humana. Glórias a Jesus. Porque apesar de todas essas lutas, temos uma grande esperança, que é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. É Ele quem nos fortalece e nos capacita a resistir ao mal, nos leva a viver de maneira agradável a Deus. O Espírito Santo é, sem dúvida, a chave para a nossa transformação verdadeira.
Queridos irmãos e irmãs, se o Senhor não estivesse conosco, não conseguiríamos vencer a batalha contra a nossa carne, contra os desejos que nos afastam de Deus. A palavra do Senhor nos ensina que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Isso significa que há uma guerra constante dentro de nós. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque o Espírito Santo é o nosso ajudador. É Ele quem nos dá força para seguir em frente, para permanecer firmes mesmo em meio às dificuldades e tentações da vida. A nossa carne, irmãos, é corrupta, inclinada ao pecado. Todos nós temos em nossa natureza uma tendência a fazer o mal, a escolher o caminho da autossuficiência, do egoísmo, da rebeldia contra Deus. Mas quando o Espírito Santo entra em nossas vidas, ele nos dá a capacidade de vencer esse ciclo de pecado e morte. Glórias a Jesus, porque ele nos ensina a caminhar pela fé, a viver pela graça e a não depender de nossas próprias forças. Não somos mais escravos da carne, mas filhos de Deus. E é no Espírito que vivemos, nos movemos, existimos. O apóstolo Paulo, ao escrever em Romanos 7, fala de um dilema profundo e angustiante. Ele reconhece que, apesar de todo o seu desejo de agradar a Deus ainda, há dentro dele um impulso para o pecado. Ele se vê em uma luta constante entre o que ele sabe que é certo e o que muitas vezes ele acaba fazendo de errado. Isso é algo que muitos de nós podemos entender. Quem nunca se sentiu assim, quem nunca se viu em uma situação onde o desejo de agradar a Deus era sincero, mas a carne parecia tão forte, os desejos tão intensos, que parecia impossível vencer Paulo. Irmãos, chega a um ponto de grande angústia, dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele reconhece o peso do pecado, a dor de viver em um corpo que ainda clama por aquilo que é contrário à vontade de Deus. E muitas vezes nós também nos sentimos assim. Não é mesmo? Lamentamos nossas fraquezas, nossas falhas, nossos tropeços, mas a boa notícia é que não precisamos viver nesse estado de desesperança, glórias a Deus, porque Ele nos oferece uma saída. Ele nos oferece a graça que nos liberta. E qual é a saída, irmãos? A resposta está em Cristo Jesus. A graça de Deus manifesta através de seu Filho é a única coisa que pode nos livrar do pecado. Somos justificados pela fé em Jesus Cristo e através dele temos a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Não é por nossas obras, não é por nosso esforço, mas é pela graça de Deus que somos transformados. É o Espírito Santo quem nos capacita a viver uma vida nova, uma vida que reflete a glória de Deus em tudo o que fazemos. No entanto, queridos, é importante lembrarmos que a luta não acaba aqui. Mesmo sendo libertos pelo poder de Deus, ainda enfrentamos a batalha da carne. O pecado não morreu dentro de nós. Ele ainda bate à porta do nosso coração, tentando nos arrastar de volta à escuridão. Por isso, precisamos estar vigilantes, irmãos. O Espírito Santo nos guia, mas precisamos cooperar com Ele, nos entregando a sua vontade a cada dia. Há um aspecto muito importante nessa caminhada de fé, a humildade diante de Deus. Muitas vezes, nossa carne nos leva a ter orgulho, a querer fazer as coisas do nosso jeito, a não reconhecer nossas falhas. Mas, irmãos, o caminho da vitória é o caminho da humildade. Devemos, como Paulo, nos reconhecer como pecadores, como seres falhos e necessitados da graça de Deus. Não podemos confiar em nossa própria justiça, mas devemos confiar em Cristo, que é a nossa justiça. É nesse processo de humildade e rendição que o Espírito Santo nos capacita a vencer o pecado. Ele é o único que pode purificar nosso coração e nos dar a força necessária para resistir às tentações. Quando nos entregamos a Ele começa a produzir em nós os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Esses frutos são a evidência de que o Espírito Santo está operando em nossas vidas. Por isso, irmãos, não devemos desanimar quando nos deparamos com as dificuldades, com os erros do passado, como as tentações que nos cercam. O Senhor não nos abandona. Ele está conosco em todo o tempo, nos sustentando e nos guiando. O Espírito Santo é o nosso conselheiro, o nosso consolador, aquele que nos capacita a andar em vitória. Por fim, quero lembrar a todos que a palavra de Deus é o nosso guia, o nosso colírio espiritual. Assim como o colírio cura os olhos físicos, a palavra de Deus cura os nossos olhos espirituais, abrindo nossa visão para a verdade. Precisamos tomar cuidado, porém, para não misturar a palavra com as falsas doutrinas do mundo que tentam corromper a pureza do Evangelho. A palavra de Deus é clara, é pura, e devemos guardá-la em nossos corações como um tesouro precioso. Que o Senhor nos ajude a viver de acordo com sua palavra, a ser cheios do seu Espírito e a vencer as tentações da carne. Glórias a Deus, porque em Cristo temos a vitória. Deus seja louvado.